vídeo, tudo bom com vocês? Bom, recentemente o Real Madrid estreou seu novo elenco dos Galácticos. Eles simplesmente juntaram Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vini Júnior e Rodrigo formando um baita quarteto de ataque. E apesar do tropeço na estreia da La Liga, o time já mostrou muito potencial, tendo vencido a Supercopa da UEFA em cima da poderosa Atalanta, que, cara, fez uma excelente temporada passada, tem um bom elenco, começou bem no italiano, que mostra que o Real Madrid chega assim bem forte para a temporada com esse seu novo elenco. E ver um trio de ataque tão potente quanto que o Real Madrid montou para essa temporada me fez lembrar de um outro trio que na verdade é muito lembrado e é uma lenda pelo Real Madrid. Estou falando do trio BBC com Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. Não só do trio BBC, mas o time inteiro lendário do Real Madrid, que inclusive conquistou 4 Champions League em 5 anos durante 2014 a 2018, sendo 3 seguidas entre 2016 a 2018. E esse elenco tricampeão da Champions é considerado por alguns um dos maiores times da história do futebol e realmente é um time muito lendário, ganhou muitas coisas, então assim, obviamente é meio complicado você fazer uma comparação entre um time tão lendário, que jogou anos juntos e já cravou a sua história, com um time que literalmente começou há 2 semanas atrás. Mas foi aí que eu comecei a me questionar, será que esse elenco atual do Real Madrid, recheado de estrelas, tem alguma chance de daqui 10, 15 anos superar esse elenco mágico que o Real Madrid teve aí entre 2014 a 2018? Será que daqui 10, 15 anos eles vão ter conquistado tantos títulos quanto esse elenco lendário do Real Madrid? Ou será que não vão chegar nem perto disso? E é justamente sobre isso que eu vim falar aqui nesse vídeo. Eu vou analisar o Real Madrid lendário, tricampeão da Champions League, e fazer uma comparação com alguns jogadores, com o elenco atual do Real Madrid, não pra gente cravar quem é melhor, mas sim se o elenco atual do Real Madrid tem algum potencial para estar passando esses caras, pra gente estar avaliando quais jogadores têm capacidade de fazer tanta história quanto os seus antepassados, e no final a gente chegar inclusive num veredito se o elenco atual do Real Madrid tem chance de ser tão vitorioso e histórico quanto esse Real Madrid lendário aí de 2016 a 2018. E aqui nesse vídeo eu quero analisar quais jogadores do elenco atual podem se tornar mais pelo Real Madrid do que os seus antepassados foram. Eu não estou falando que eles vão ser, eu quero analisar justamente se esses caras têm potencial para isso, para serem lendas do Real Madrid também e até mesmo superar jogadores daquele elenco lendário que foi tricampeão da Champions, ou pelo menos o quanto eles podem chegar perto disso, fazendo aqui um 11 contra 11, posição contra posição, mas não avaliando quem foi melhor, e sim avaliando o quanto o jogador atual pode chegar perto do outro e se ele vai ou não superar a sua lenda que jogava na sua posição no passado. E bom, pensando em quais jogadores do elenco atual podem superar os seus antepassados aí, que jogavam na sua posição aí há quase 10 anos atrás já, eu resolvi fazer aqui um 11 contra 11, mas não um 11 a 11 tradicional, comparando o jogador de 2016 contra o jogador de 2024. Não, eu quero comparar a história que o jogador do elenco antepassado teve pelo Real Madrid e analisar o quanto o jogador atual tem potencial, se ele pode superar a lenda que jogava em sua posição antigamente, se ele pode chegar perto ou se ele não vai dar nem pro cheiro do seu antecessor. E aí no final a gente chega num consenso aqui, a gente chega numa bela pontuação, se o elenco atual do Real Madrid tem mais jogadores com capacidade de fazer mais história pelo Real Madrid que seus antepassados, ou se infelizmente o elenco atual do Real Madrid, apesar de ser tão estrelado, nunca vai chegar perto do que foi o elenco passado. Então fica até o final, mas antes, se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente, se acomode aí na sua cadeira porque tá começando mais um Delador FC. E primeiro vamos lá, reforçando, a ideia desse vídeo não é falar que o elenco atual é melhor do que o time passado e muito menos desmerecer o elenco passado do Real Madrid que fez tanta história pelo futebol. A ideia desse vídeo é simplesmente uma comparação para ver se o elenco atual do Real Madrid tem potencial de ser tão lendário quanto seus antepassados, se eles podem chegar a fazer tanta história e quebrar tantos recordes quanto o time passado do Real Madrid fez. E por isso a gente vai dividir essa análise aqui em duas partes. De primeiro momento a gente vai fazer uma avaliação 1 contra 1 dos 11 jogadores daquele elenco antepassado, do elenco que foi titular, contra os 11 jogadores que em teoria são titulares do elenco atual do Real Madrid, porque o Ancelotti meio que ainda tá montando o seu time ideal, mas a gente vai pegar aí mais ou menos o time que jogou nos últimos 2 jogos. E a nossa comparação vai ser o seguinte, a gente vai pegar os jogadores daquele elenco antigo e vai analisar a passagem inteira dele pelo Real Madrid, todos os títulos que ele conquistou, gols, assistência, recordes que ele bateu pelo clube. A gente vai avaliar o quão importante inclusive ele foi pro Real Madrid, porque a gente sabe que tem jogadores que tiveram mais importância e outros tiveram menos nos títulos conquistados. Então a gente vai avaliar o quão importante esse cara foi para esses títulos em específicos, e aí a gente vai comparar com o jogador da posição atual
e qual o potencial até onde ele pode chegar, pelo que a gente imagina, pelo que ele já mostrou aí, inclusive de futebol, seja por outro clube ou pelo Real Madrid, para a gente ter uma noção de aonde ele pode chegar e se ele pode ultrapassar a lenda que jogava em sua posição antigamente, ou se ele vai ficar abaixo desse cara, se ele não tem tanta chance assim de alcançá-lo. E o exemplo que fica mais fresco aqui na minha cabeça é comparar Benzema e Mbappé, ambos 9, ambos jogando de centroavante. A gente vai avaliar tudo que o Benzema foi pelo Real Madrid e tudo que o Mbappé pode ser pelo Real Madrid, para avaliar se o Mbappé for tudo que a gente espera pelo Real Madrid, se ele pode superar o que o Benzema foi pelo Real Madrid ou não. Então assim, cara, esse vídeo não é para comparar se o Mbappé de hoje é melhor do que o Benzema era em 2016, e sim se o Mbappé tem potencial para ser melhor do que o Benzema foi pelo Real Madrid numa história incompleta, se ele pode fazer mais história pelo clube do que o seu antepassado. E se você ainda não entendeu, vai assistindo o vídeo que você vai entendendo um pouquinho mais conforme o vídeo vai passando. Dito isso, vamos começar pelo 1 contra 1 aqui, que cara, eu não sei se a minha opinião é tão polêmica quanto eu penso, você comenta aí se você concorda ou não, mas é um duelo que eu tenho uma opinião bem diferenciada sobre ele, que é entre Keylor Navas e Courtois. O que por si só eu já acho um duelo bem engraçado, já que em teoria o Keylor Navas foi meio que mandado embora do Real Madrid justamente pro Courtois chegar. E cara, aqui talvez já dê pra gente começar com uma pequena polêmica ou não, porque assim, esse é o único duelo nesse vídeo inteiro que eu meio que vou fazer uma comparação diferente, porque a ideia é avaliar o quanto o cara pode ou não superar o seu antecessor, mas eu acho que nesse caso em específico já dá pra gente debater se o Courtois já superou o Keylor Navas pelo Real Madrid. Porque assim, títulos de expressão, o Navas ganhou simplesmente muita coisa pelo Real Madrid. São simplesmente 3 Champions League, 1 La Liga, 4 Mundiais de Clubes, 3 Supercopas da UEFA. Além disso, ele também foi eleito o melhor goleiro da UEFA e da Champions na temporada 2017-2018. Enquanto o seu adversário, o Courtois, já chegou na temporada seguinte, 2018-2019, já meio que chegando para ser titular da posição como goleiro oficial do clube. O que eu de verdade acho um pouquinho de sacanagem com o Navas, que vinha fazendo bastante história pelo Real Madrid, mas é a forma que o clube vem trabalhando nos últimos anos e vem dando muito certo. E de lá pra cá, o nosso talarico belga já ganhou simplesmente 2 Champions League com o Real Madrid, 3 La Liga, 2 Mundiais de Clubes e 2 Supercopas da UEFA. Além de ter sido o melhor goleiro da La Liga em 2019 e 20 com o Real, e ainda foi eleito o melhor jogador da final em 2022, onde o Real Madrid foi campeão. E assim, polêmico ou não, aqui eu já vou começar dando um ponto pro Real Madrid atual, porque na minha humilde opinião, na minha visão, o Courtois já superou sim Keylor Navas pelo Real Madrid. Porque, cara, se você for parar pra ver a importância dele pelo Real Madrid em 2022 naquela Champions League, ele foi muito, mas muito importante pro Real Madrid ser campeão. Inclusive, digo mais, se o Courtois não fosse o goleiro do Real Madrid naquela final, o Real Madrid provavelmente teria tomado uma goleada do Liverpool. Não à toa ele foi eleito o melhor jogador daquela final. E assim, eu entendo que o Navas foi importante pra caralho nos títulos que o Real Madrid conquistou quando ele era o goleiro titular. Não à toa ele foi eleito o melhor goleiro da Champions League 2017-2018. Então importante ele foi pra caramba. Mas a questão aqui é que eu acho que o Courtois foi mais importante nos títulos que ele conquistou. E eu me arrisco a dizer que a melhor Champions do Courtois é melhor do que qualquer uma das Champions que o Navas fez pelo Real Madrid. Porque, cara, o que o Courtois fez em 2022 foi absurdo. E bom, pra surpresa até minha, o Real Madrid atual simplesmente sai na frente e tá com 1 a 0 aqui no nosso 11 contra 11. Mas isso vai durar pouco tempo e a gente já vai empatar, porque o próximo duelo é simplesmente na lateral esquerda, onde a gente tem simplesmente um duelo que é muito poupa-tempo aqui pra gente, simplesmente Mendy e Marcelo. E bom, aqui eu acho que não tem comparação, o Marcelo tem simplesmente 5 Champions Leagues pelo Real Madrid, ganhou tudo que podia, fez história no futebol, é considerado um dos maiores laterais aí da história do futebol, ganhou título pra caramba, cravou seu nome na história do futebol jogando pelo Real Madrid, ganhando tudo por lá, enquanto o Mendy, cara, o Mendy é muito esforçado, mas infelizmente aqui não tem comparação e eu acho que o Marcelo leva esse ponto de muita lavada. Porque, cara, pra mim o Mendy pode jogar mais 100 anos em alto nível pelo Real Madrid, que ele pode até chegar a ganhar mais títulos do que o Marcelo, mas ele nunca vai ter a mesma importância que o brasileiro teve nos títulos importantes que o Real Madrid ganhou, e nunca vai ser tão histórico pelo Real Madrid quanto o Marcelo foi. Então me desculpa, Mendy, mas aqui é ponto pro Marcelo e o duelo fica em 1 a 1. Inclusive agora vamos pra parte de zagueiros, onde eu já confesso
aqui que eu vou dar uma pequena roubadinha por aqui. Eu confesso que eu sou culpado. Porque, cara, em teoria a nossa análise era pra ser Sérgio Ramos e Rüdiger e do outro lado Militão e Varane. Mas como eu queria ter pelo menos um duelo interessante aqui, eu acabei fazendo uma troca de ordens por aqui. Então a gente vai comparar o Sérgio Ramos com o Militão, que obviamente vai ser um poupa-tempo, pra poder comparar o Rüdiger com o Varane, aonde eu acho que dá pra gente ter um pequeno debate interessante por aqui. Porque, cara, pra mim com o Sérgio Ramos não tem ninguém pra se comparar. Pra mim ele é possivelmente um dos maiores zagueiros da história do futebol e acredito eu que o maior zagueiro da história do Real Madrid. Então assim como no caso do Marcelo, eu acho que qualquer zagueiro pode jogar 100 anos no Real Madrid, que dificilmente ele vai bater os recordes do Sérgio Ramos de títulos, gols, assistências e principalmente de cartões vermelhos. Então assim, eu confesso que eu dei uma pequena roubadinha aqui, mas eu tirei o Rüdiger da reta pra gente poder ter pelo menos mais um debate interessante aqui nesse vídeo, porque, cara, contra o Sérgio Ramos não existe debate. É um cara lendário pela história do futebol e principalmente pelo Real Madrid. Só pelo clube do Real Madrid, olha os títulos que ele conquistou, são simplesmente 5 La Ligas, 4 Champions League, 3 Supercopas da UEFA, 4 Mundiais de Clubes, além de ter sido o melhor defensor da La Liga 4 vezes e ainda sendo até zagueiro artilheiro do Mundial de Clubes de 2014, onde ele ficou empatado com o Bale com 2 gols. O cara é foda, patroa. Então, como é meio sem comparação qualquer um com o Sérgio Ramos, eu coloquei o Militão aqui e ponto pro Real Madrid Old School com o Sérgio Ramos. Então eles viraram o jogo e agora tá 2-1. E agora sim vamos para um debate finalmente um pouco mais complicado por aqui, porque na minha opinião, atualmente o Rüdiger ainda não conseguiu bater de frente com o que o Varane foi pelo Real Madrid. Pô, a gente tá falando de um zagueiro que só pelo Real Madrid conquistou aí 4 Champions League, 4 Mundiais de Clubes, 3 Supercopas da UEFA e 3 La Ligas em 10 anos pelo clube. Só que assim, o Rüdiger chegou aí há 2 anos no Real Madrid e ele já tem grandes feitos pelo clube. Ele conquistou simplesmente 2 Supercopas da UEFA, uma Champions League, um Mundial de Clubes e uma La Liga. E o Rüdiger tem aí uns 31 anos e, cara, zagueiro é uma posição bem exaustiva. Então assim, eu não sei quanto tempo ele vai se manter em alto nível. Eu chutaria mais uns 4, 5 anos aí em alto nível pro Rüdiger pelo Real Madrid, se obviamente ele ficar pelo clube. E, cara, pelos títulos que ele ganhou, se ele manter mais ou menos essa média aí de títulos, se ele manter essas boas atuações que ele vem mantendo, sendo o melhor zagueiro do clube facilmente aí nessas últimas temporadas desde que ele chegou, eu acho que ele tem sim potencial pra acabar superando o Varane, porque, cara, eu acho que pelo menos aí nos próximos 4 anos o Rüdiger com o Real Madrid consegue mais uma Champions League, umas 2 La Ligas, um Mundial de Clubes que já tem um aí muito bem encaminhado para essa próxima temporada. E aí eu acho que dá sim para ele estar chegando no Varane. Quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu confesso que esse foi um dos debates que eu fiquei mais intrigado e pensando bastante, porque assim, o Varane passou muita segurança pelo Real Madrid, ganhou títulos de muita expressão, sendo muito importante pelo clube. Então eu entendo que é meio complicado você chegar e cravar que alguém vai ser mais pelo Real Madrid do que foi o Varane. Mas eu confio no potencial de Rüdiger e vou dar esse voto de confiança pra ele. Então aqui eu meio que encerro esse debate e deixo ele aqui em 2-2 nessa disputa, porque eu acho que sim, Rüdiger vai superar o Varane pelo Real Madrid. E agora chegamos ao duelo mais engraçado por aqui, porque é simplesmente Carvajal e Carvajal. É o único jogador entre os dois elencos que ainda é titular, era naquela época e ainda é. Então a gente vai analisar meio que aqui as duas versões do Carvajal, diferente do que a gente fez dos outros jogadores. A gente não vai ver se ele tem potencial pra se superar, a gente vai ver se ele tá numa versão melhor agora ou se a antiga era um pouquinho melhor. E eu até cheguei a pensar em meio que poupar tempo de vídeo aqui, meio que tirando essa parte do Carvajal e só dando um ponto aí aleatório ou não dando ponto pra ninguém. Mas eu acho que vai ser divertido a gente analisar aqui se o Carvajal era melhor antigamente ou se ele tá melhor hoje em dia. E, cara, sinceramente, ele foi importante pro Real Madrid em ambos os momentos. E é um cara multicampeão pelo Real Madrid. Ele tem simplesmente 6 Champions League, 5 Supercopas, 5 Mundiais de Clubes e 4 La Ligas. O cara é foda, patroa. E pra mim ele sempre foi muito importante, muito essencial, tanto no Real Madrid antigo, o Real Madrid do BBC, quanto o Real Madrid atual dessa nova geração. E ao meu ver, nos dois elencos ele sempre foi o jogador mais subestimado. A galera sempre falou muito pouco do quanto o Carvajal é importante pro Real Madrid. Mas se eu tivesse que parar agora e pensar qual Carvajal eu prefiro, o Carvajal antigo, digamos que de 2016 a 2018, ou o atual de 2022 a 2024, eu ficaria com o Carvajal atual. Porque, cara, por favor, não me leve a mal. A minha questão aqui é que eu acho que o Carvajal foi mais importante para as conquistas de 2022 e 2024 do que para a conquista entre 2016 a 2018. Primeiramente, dentro de campo, eu acho que defensivamente e ofensivamente ele jogou muito. Não à toa, ele nunca tinha sido eleito o melhor jogador de uma
de um jogo ali de Champions League. E nessa última Champions League, o primeiro prêmio dele foi justamente na final, onde ele realmente foi muito importante. Ele fez um dos gols do título do Real Madrid, o gol que abriu o placar, e defensivamente ele passou muita segurança pro Real Madrid, anulou vários ataques ali do Borussia. Então eu acho que ele foi muito importante. Mas uma coisa que o Carvajal atual tem, que o antigo nem tinha como ter, e pra mim eu acho que ele foi mais importante nas últimas conquistas por isso, é ele ser aquele cara mais experiente do elenco, ele ser um daqueles caras mais maduros. Ele junto com o Kroos, junto com o Modric, eram caras mais velhos, que tinham mais tempo. E eu acho que ele foi muito importante meio que como um mentor dessa galera mais nova ali, tá ligado? Então eu acho que ele tem essa função importante também como um dos líderes do Real Madrid da geração atual. E eu acho que a maturidade dele e de outros jogadores em campos foi muito importante para esses títulos, porque eles conseguiram ajudar muita molecada nova a se desenvolver. Então eu entrego esse ponto também pro Carvajal atual, não só pelas suas excelentes atuações, mas porque pra mim o papel de líder que ele exerceu junto com os outros medalhões do elenco foi muito importante pro Real Madrid conseguir continuar evoluindo depois de ter trocado vários jogadores ali de alto nível por jogadores mais novos. E agora, saindo da zaga, vamos ao meio campo, mas vamos lá, eu preciso falar disso pra você não tá bugando aí durante o vídeo. O Real Madrid atual joga meio que num 4-2-3-1 com dois volantes, um meio armador e um trio de ataque lá na frente. Enquanto o Real Madrid atual, apesar da gente lembrar muito do BBC, na verdade o Bale não estava jogando de titular entre 2016 a 2018, que é o elenco mais lendário que a gente está analisando aqui. O Real jogava num 4-4-2, com o Isco sendo meio amador, Cristiano Ronaldo e Benzema ali na frente. Então, para não ficar uma disputa meio estranha, a gente vai avaliar o Isco aqui na parte de atacantes e não como meio campo, porque dos jogadores do Real Madrid, do elenco antigo, que ganhou o tri da Champions, ele é o que fazia mais perto de uma função de atacante. E para a primeira disputa, vamos para mais um poupa-tempo, porque, cara, o Tchouaméni, ele já chegou no Real Madrid, tem bons títulos pelo Real Madrid, ele tem simplesmente uma La Liga, uma Champions League, duas Supercopas, um Mundial de Clubes, o que é muita coisa em 2 anos. E, cara, assim, o Tchouaméni tem 24 anos, ele é um cara muito novo. Digamos que ele joga aí mais 10 anos em alto nível pelo Real Madrid. Mas ainda assim, a gente teria que chutar muito alto e dizer que, sei lá, o Real Madrid teria que manter a média dos últimos 10 anos e ganhar mais 5 Champions League nos próximos 10 anos, pra aí sim o Tchouaméni meio que passar o Casemiro em títulos. Mas mesmo assim, puxando pra realidade, eu acho bem difícil. Porque se você for parar pra ver os títulos do Casemiro, ele tem simplesmente 5 Champions League, 3 La Ligas, 3 Supercopas da UEFA e 4 Mundiais de Clubes. Mas, cara, mesmo que a gente chute muito alto, exagere e acredite que o Tchouaméni vai superar o Casemiro nesses títulos que ele conquistou, eu ainda acho muito difícil que ele supere o Casemiro em importância pelo clube. Porque, cara, vamos parar pra pensar aqui. Eu acredito que seja de consenso geral de que o Real Madrid, na época ali entre 2016 a, sei lá, 2022, quando foi a última Champions que o Casemiro ganhou, o Casemiro foi de extrema importância pro Real Madrid conquistar essas 4 Champions League. A de 2014 não, mas, cara, 2016, 17, 18, 2022, o Casemiro foi de extrema importância pro Real Madrid ser campeão da Champions League. Ele era um cara que ele ajudava muito na parte de armação de jogada, ele tinha passes muito interessantes que armavam boas jogadas, mas principalmente defensivamente falando, o Casemiro fazia um trabalho impecável pelo Real Madrid. O que esse cara anulava de atacante, o que esse cara parava de contra-ataques, cara. Seja na falta ou não, o Casemiro muitas vezes ia na bola limpa e parava o contra-ataque dos caras. Ele era aquele volante pitbullzão mesmo que, cara, era difícil passar por ele. E se passasse, passava só você ou a bola, e se a bola passasse, a sua canela ficava, tá ligado? O Casemiro sempre foi um cara que ele foi de extrema importância pro Real Madrid ser campeão, e não só defensivamente, ofensivamente também, porque, cara, ele fez gols muito importantes, inclusive ele fez um dos gols do Real Madrid no título em cima da Juventus em 2017, então, cara, mesmo que o Tchouaméni ganhe grandes títulos pelo Real Madrid, eu acho muito difícil ele ser tão importante quanto o Casemiro foi de, cara, simplesmente 4 Champions League, onde eu não consigo imaginar que o Real Madrid pudesse ser campeão se o Casemiro não estivesse lá, porque o Casemiro nas 4 Champions League que ele ganhou no Real Madrid entre 2016 a 22, ele foi de extrema importância, ele foi um dos jogadores mais importantes do Real Madrid. Em títulos a gente pode até chutar alto e imaginar que o Tchouaméni pode passar o Casemiro, mas em questão de importância pelo Real Madrid, eu acho muito difícil superar o brasileiro, principalmente porque ele teve um auge absurdo pelo Real Madrid. Então, por isso, mais um ponto pro elenco lendário do Real Madrid. A gente chega aqui em mais um empate de 3-3. E pro próximo, pra economizar tempo, eu vou fazer aqui um 2 em 1, porque em teoria era pra gente analisar Bellingham e Modric de um lado e do outro lado Kroos e Valverde.
Mas eu já vou falar aqui, já vou cravar aqui facilmente que eu acho que nenhum dos dois jogadores da geração atual tem chance de superar os seus antecessores em questão de importância e até mesmo em títulos pelo Real Madrid. Porque assim, eu imagino um futuro espetacular na carreira de Valverde e Bellingham. Cara, eles têm mais uns 10 anos aí em alto nível facilmente. Eu acredito que eles tenham até mais, mas chutando baixo eles jogam aí mais uns 10 anos em alto nível se lesões não atrapalharem. Então assim, é muito tempo. E eles já começaram muito bem sua história no Real Madrid, já tendo conquistado Champions League, La Liga e tudo mais. Porém, eu não consigo imaginar que esses dois meio-campistas possam ser tão grandes pelo Real Madrid quanto foram Modric e Kroos. Além deles terem ganhado uns 200 títulos aí na história do Real Madrid, cara, eles foram de extrema importância em todos os títulos que eles conquistaram junto com o Real Madrid. Digo mais, muito se fala do trio BBC, mas na minha humilde opinião, Kroos e Modric foram muito mais importantes para o Real Madrid do que Bale e Benzema em toda a história do Real Madrid. Sem esses caras, o Real Madrid não teria conquistado tanto quanto conquistou nos últimos anos. Cristiano Ronaldo foi muito importante, Sérgio Ramos foi muito importante, sim, mas Kroos e Modric também foram essenciais e sem esses dois caras, dificilmente o Real Madrid teria conquistado tantas coisas. O auge desses caras foi absurdo. Então, infelizmente, apesar de eu gostar muito do Bellingham e do Valverde, eu acho muito difícil imaginar que esses caras possam superar esses dois. E títulos eu já acho muito difícil, eu vou falar mais pra frente sobre ganhar tantos títulos quanto essas lendas do Real ganharam, mas principalmente eu acho que dá para eles superarem apenas em dois quesitos, gols e assistências, porque Modric e Kroos nunca foram os caras dos gols e assistências, eles foram mais caras de armar o jogo, aquelas mentes pensantes dentro de campo, enquanto o Bellingham e o Valverde são caras que avançam mais para áreas e consequentemente fazem mais gols e assistências. Mas mesmo superando os dois nesses dois quesitos, eu acho difícil ganhar tantos títulos quanto os dois ganharam e ser tão importantes pro Real Madrid quanto esses dois caras foram. E agora com esses dois pontos tá 5-3 pro elenco lendário do Real Madrid. E agora a gente chega num duelo que, na minha humilde opinião, é até um pouco mais tranquilo da gente estar debatendo. Estou falando de Rodrigo e Isco. Sim, galera, eu vou analisar o Isco aqui, não o Bale, porque como eu falei no começo do vídeo, quem jogava de titular no Real Madrid naquelas 3 Champions seguidas que os caras ganharam foram o Isco, então eu acho que vale mais a pena estar analisando ele aqui, dar esse voto, esse mérito pra esse cara que merece, apesar de ser tão subestimado, e comparar ele aqui com o Rodrigo, porque como eu já disse, o Isco era o mais próximo dos dois atacantes do Real Madrid, então é o mais próximo de um atacante que o Real Madrid tinha ali pra fazer um trio de ataque, então eu vou comparar ele com o Rodrigo, até porque o Rodrigo também faz a função de meio campo, então eu acho que é o mais próximo pra se analisar aqui. Bom, o Rodrigo vem sendo um dos bons jogadores do Real Madrid nos últimos anos, foi inclusive muito importante, principalmente na Champions League de 2022, onde ele fez um baita milagre naquele jogo contra o Manchester City, fazendo 2 gols salvadores ali bem no finalzinho do jogo. Mas também eu acho que o Rodrigo é um cara que oscila muito, horas ele tá muito bem e horas eu acho que ele dá uma baita decaída. Não à toa, ele é um cara que ele fica no time titular, sai do time titular, volta, sai. Então assim, eu acho que o Rodrigo ele é um cara que ele oscila bastante dentro do Real Madrid. Mas não é de se negar de que o Rodrigo já fez história pelo Real Madrid. São simplesmente 2 Champions Leagues e vários outros títulos aí, como La Liga, Mundial de Clubes e tudo mais, fazendo inclusive gols muito importantes, como o do Manchester City que eu já mencionei. Só que também, vamos ser sinceros, o Rodrigo é o cara menos badalado aqui do elenco do Real Madrid atual. E até por isso que eu quis colocar ele aqui contra o Isco, porque o Isco também era o cara menos badalado do elenco antigo do Real Madrid. Na verdade, eu me arrisco a dizer que o Isco é o cara mais esquecido do elenco que ganhou 3 Champions Leagues com o Real Madrid. Assim, ele foi de extrema importância na minha humilde opinião, ele jogou muito bem. E eu acho que ele era um cara que, assim, eu não digo que não dava pra substituir, mas eu acho que o Isco tinha um papel muito importante dentro do Real Madrid e não à toa ele era um cara de confiança do técnico. E mesmo assim ele é um dos caras mais esquecidos daquele elenco. Muitas vezes a galera lembra daquele time, lembra do Bale, que era reserva daquele Real Madrid, e não lembra do Isco, que era literalmente titular naquela geração. Na verdade eu sei que para alguns eles vão até falar que o Rodrigo já superou o Isco pelo Real Madrid, o que eu acho que não, até porque o Isco tem 5 Champions pelo Real Madrid, e ele foi importante em pelo menos 3 delas aí, que foram de 2016 a 2018. Mas também acho que é bem questão de tempo pro Rodrigo tá passando o Isco. Eu acho que assim, ganhando mais uma Champions League, sendo titular do Real Madrid, o Rodrigo já dá um passo ali, eu acho que ele já supera o Isco. E eu me arrisco a dizer que, mesmo sendo um reserva, se ganhar tipo 3 Champions League na história do Real Madrid, é capaz da galera ainda lembrar mais do Rodrigo do que do Isco. É muito forte essa aspa. Inclusive eu deixo aqui a minha observação só pra não falarem que eu não mencionei o BBC meio que em si,
Mas na minha humilde opinião, o Rodrigo também tem muito potencial para superar e ser mais lembrado pelo Real Madrid do que o Bale. Eu não vou entrar tão bem aqui nesse debate, porque esse vídeo provavelmente já vai ficar longo, e se eu entrar nesse debate vai ficar mais longo ainda. Mas sim, eu acho que se o Rodrigo ficar no Real Madrid, ele tem chance de superar o Bale pelo Real Madrid. E agora com 5-4 no placar, vamos a um dos confrontos mais desequilibrados por aqui, que é simplesmente Vini Júnior e Cristiano Ronaldo. E cara, aqui na minha humilde opinião não tem discussão. Porque assim, o Vini foi campeão de 2 Champions League pelo Real Madrid, sendo muito importante, inclusive nas últimas 2 temporadas, ao meu ver, ele foi muito o grande protagonista do Real Madrid. Não à toa, pra essa temporada aqui, ele tá sendo cogitado pra ser melhor do mundo. Mas cara, mesmo ficando a carreira toda no Real Madrid, eu acredito que pra qualquer jogador seja muito difícil superar Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid, porque cara, o Cristiano Ronaldo é, junto com o Di Stéfano, um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. Ele tá ali no debate entre ser o maior jogador do Real Madrid junto com o Di Stéfano. A gente tá falando de um cara que é o maior artilheiro da história do Real Madrid, o maior assistente da história do clube, além dele ter conquistado simplesmente 4 Champions League, 2 La Ligas pelo clube, além de ter 2 Supercopas e 3 Mundiais nesse caminho. E cara, não é desmerecendo o Vini, cara, até porque não é demérito pra ninguém ficar abaixo do Cristiano Ronaldo na história do Real Madrid. E infelizmente eu espero estar errado, mas eu acho muito difícil que o Vini Júnior consiga superar no Real Madrid o que foi Cristiano Ronaldo. Particularmente tem apenas uma coisa que eu acho que o Vinícius Júnior pode estar superando o Cristiano Ronaldo, mas para isso eu acho que ele ainda tem que ficar muito tempo pelo Real Madrid jogando no alto nível que ele vem jogando atualmente, que seria em números de assistências. Eu acho que nisso ele tem capacidade de alcançar o nosso querido Papai Cris. Mas em outros quesitos, como número de gols, até títulos, eu acho muito complicado. E cara, a importância que o Cristiano Ronaldo teve, principalmente nas 4 Champions League que ele conquistou com o clube, eu acho muito difícil o Vini Júnior conseguir ser tão importante pro Real Madrid, principalmente na Champions, quanto o Cristiano Ronaldo foi. Porque assim, o Vini foi importante pro Real Madrid nas 2 Champions que ele ganhou, mas o que o Cristiano Ronaldo foi importante pro Real Madrid, principalmente naquelas 3 Champions seguidas que ele ganhou, cara, ele bateu recordes e recordes de Champions League pelo Real Madrid. Ele foi o maior artilheiro da história de uma edição de Champions League pelo Real Madrid. Ele fazia gols pra caramba em mata-mata. Então assim, cara, ele é uma lenda do Real Madrid que dificilmente vai ser superado. Então, Vini, se você estiver vendo esse vídeo algum dia, por algum milagre, isso não é te desmerecendo. Você é incrível, eu acho que você já é uma lenda do Real Madrid, você já vai ser muito lembrado e você tem potencial para ser um dos grandes nomes da história do Real Madrid, mais do que você já é. Mas infelizmente superar Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid é muito difícil e por isso ponto pro Real Madrid antigo e por isso, para você não esquecer, o placar está em 6-4. E para terminar, vamos para uma opinião até que meio polêmica minha aqui, ou não, eu não sei qual é a sua opinião também, que seria entre Kylian Mbappé e Benzema. E cara, assim, o Mbappé chegou praticamente faz um mês ali no Real Madrid, enquanto o Benzema já tem uma história completa pelo Real Madrid. Ele já chegou, ganhou tudo que podia, foi eleito melhor do mundo e saiu. Então eu sei que é uma comparação bem mais complicada do que as outras, porque o Mbappé ainda não tem lá tanta história pelo Real Madrid, apesar dele já ter conquistado o título em 2 jogos. Mas eu acho que em questão de títulos é bem difícil pro Mbappé superar o Benzema pelo Real Madrid. Afinal, o Karim Benzema tem simplesmente 5 Champions League, 4 La Ligas, 4 Supercopas e 5 Mundiais de Clubes com o Real, além de ter sido o melhor do mundo em 2022 após ter sido de extrema importância pro Real naquela Champions. Além de tudo, o Benzema ainda é o segundo maior artilheiro da história do Real Madrid, tendo 354 gols. Então, mano, de verdade mesmo, antes de fazer o vídeo eu até tava pensando que o Mbappé poderia superar o Benzema pelo Real Madrid. Até porque se você for parar pra pensar, o Benzema foi de extrema importância em 2022. Nas outras Champions que ele ganhou com o Real Madrid, eu acho que ele não teve tanta importância quanto as outras. Principalmente entre 2016 a 2018, eu acho que ele teve sim a sua importância, tanto que em 2018 ele fez 2 dos 3 gols do Real Madrid naquela final contra o Liverpool. É um cara que teve muitos momentos importantes pelo Real Madrid, mas eu acho que assim, principalmente entre 2016 a 2018, ele era um cara mais apagado pelo Real, até porque a forma que ele jogava era literalmente uma forma que ele meio que se sacrificava para potencializar o Cristiano Ronaldo, que era o melhor jogador do Real Madrid. Então ele sempre foi meio que uma sombra, mas depois, quando ele assumiu o protagonismo porque o Cristiano Ronaldo saiu, eu acho que ele fez muito bem feito isso, ele foi muito importante, não à toa ele ganhou uma Champions League sendo o melhor jogador do Real Madrid naquela edição e melhor jogador do mundo naquela temporada. Então assim,
Não dá pra desmerecer o Benzema, apesar de eu achar que ele não foi o cara mais importante em 4 das 5 Champions que ele ganhou, ele sempre foi um cara importante pro Real Madrid, ele foi muito importante entre 2016 e 2018, e ele foi de extrema importância pro Real Madrid ser campeão em 2022. Então, cara, eu acho que o Mbappé pode superar o Benzema por questão de importância, se ele ganhar, por exemplo, 2 Champions League, 2 La Liga, mas sendo o grande protagonista do Real Madrid, porque ele teria mais temporadas sendo o grande nome do Real Madrid, enquanto o Benzema meio que sempre foi uma sombra. Ele teve uma temporada que ele foi o protagonista, nas outras não. Enquanto o Mbappé tem essa chance, apesar de eu achar meio complicado, depois eu falo um pouco mais disso, mas tem essa chance de ganhar aí 2, 3 títulos de Champions League e La Liga sendo um protagonista. E cara, o protagonista do time sempre é mais lembrado do que os coadjuvantes. Então assim, obviamente, sendo protagonista em 2 títulos de Champions, o Mbappé vai ser muito lembrado. Mas eu já adianto aqui que eu acho muito difícil, porque, na minha humilde opinião, principalmente pelo ataque que o Real Madrid tem, o Mbappé pode até se destacar, mas vai ser um time que a gente vai lembrar muito por ter um protagonismo meio compartilhado. Eu acho que Mbappé, Vini e Bellingham vão sempre ser aqueles caras que dividem junto o protagonismo do time. Eu não acho que vai ser um bagulho de, tipo assim, um time tão forte desse e a gente lembrar só do Mbappé, ou só do Vini Júnior, ou só do Bellingham, tá ligado? Em questão de gol, cara, se o Mbappé ficar 10 anos no Real Madrid jogando em alto nível e manter a média de gol deles nas últimas temporadas, que beira ali entre 30 a 50 gols por temporada, dá pra ele superar o Benzema. Só que assim, ele jogava o campeonato francês que tinha um nível um pouco abaixo. Então a gente tem que parar pra ver, será que ele vai manter uma média tão alta de gols? Eu particularmente acho que dá. 10 anos jogando em alto nível pelo Real Madrid e marcando 36 a 40 gols aí por temporada, acho que dá pro Mbappé sonhar. E aí dá pra ele buscar essa artilharia. A questão é se ele vai ficar tanto tempo assim no Real Madrid e se ele vai manter o alto nível tanto tempo assim. Bom, no geral, resumindo aqui, eu acredito que o Mbappé tem muito potencial para superar o Benzema na artilharia do clube, se mantendo em alto nível por muito tempo no Real Madrid. E cara, eu acredito que ele tem potencial para ser mais protagonista do que o Benzema em alguns títulos conquistados. E nessa aí, eu acho que ele pode ser mais lembrado pelo Real Madrid do que o próprio Benzema. Porém, de verdade mesmo, hoje eu não sei se dá pra cravar que o Mbappé vai ter tanta história pelo Real Madrid quanto o Benzema. Porque, cara, assim, eu já falei aqui em outros vídeos no canal, eu acho que o Mbappé tem um potencial absurdo para ser um grande ídolo do Real Madrid, para fazer muita história com esse clube, para ganhar grandes títulos sendo um dos grandes protagonistas, e eu acho que nisso aí, cara, ele tem total potencial. Mas, cara, quando a gente fala do Benzema, é meio complicado a gente falar que alguém vai superar ele em história, e é muito complicado falar que o Mbappé chegando hoje no Real Madrid vai ganhar tantos títulos quanto o Benzema ganhou. E assim, eu nem gosto do Benzema, mas em respeito à história extraordinária que ele fez com o Real Madrid, na importância dele em vários títulos, principalmente na Champions 2018 e 2022, nessa aqui eu vou dar o ponto pro francês. No caso, o Benzema, porque os dois são franceses e eu fui meio burro nessa aqui. Desculpem Mbappé, desculpem fãs do Mbappé, eu acho que o Mbappé vai ser um grande ídolo pelo Real Madrid, eu volto a dizer isso aqui, mas eu não acho que ele vai ser tão vitorioso pelo Real quanto o Benzema foi, e eu acho que o Benzema, por tudo que ele conquistou, ele vai ser sempre muito lembrado pelo Real Madrid, então eu acho meio difícil, por mais que o Mbappé possa ganhar mais títulos sendo protagonista, eu acho difícil ele ser tão vitorioso pelo Real quanto o Benzema foi, e aí nisso o Benzema vai ser muito lembrado, porque ele também foi protagonista em certos momentos. Mas se você tá vendo esse vídeo, sei lá, daqui uns 10 anos e o Mbappé por algum motivo superou o Benzema, ganhou mais títulos, foi mais histórico pelo Real Madrid do que o Benzema, comenta aí embaixo, sei lá, comenta, cara, você foi burro, você errou nessa aí. No geral, o placar fica até que bem equilibrado, mas fica em 7-4 pro elenco lendário do Real Madrid. Eu não vou entrar em méritos de técnicos aqui, até porque eu já falei várias vezes aqui nesse canal que eu acho o Ancelotti o maior técnico da história do futebol, então aqui sem discussão, eu nem vou entrar nesse debate. Mas esse placar pro elenco antigo significa que o elenco atual não vai superá-los e ser tão vitorioso quanto eles? Cara, não necessariamente. Porque, cara, o elenco atual do Real Madrid é muito forte, tem tantas estrelas quanto o antigo e, cara, na minha humilde opinião, tem até mais mídia do que o elenco antigo do Real Madrid. E em questão de La Ligas, eu acho que dá e muito pro Real Madrid atual superar seus antepassados. E, cara, não é desmerecendo o time antigo do Real Madrid. A questão é que eles jogavam a La Liga disputando contra um Super Barcelona do trio MSN e o Atlético de Madrid no auge do Simeone pelo Atlético de Madrid. Enquanto o Real Madrid atual enfrenta um Barcelona que, com todo o respeito, não se compara a metade do que foi o Barcelona antigo, e eu acho que hoje não bate de frente com o que é o Real Madrid.
E o Atlético de Madrid, que eu nem vou debater tanto, eu acho que tem um elenco muito bom, mas eu já falei no meu vídeo passado sobre o fato de eu achar que o Real Madrid tá muito superior ao Atlético ainda para essa próxima temporada. Em questão de Champions, cara, parando pra pensar e começando a contagem a partir do dia que eu tô gravando esse vídeo, 23/8/2024, quando você está iniciando uma nova temporada, eu acho muito difícil que o elenco atual consiga ganhar tantas Champions quanto o Real Madrid antigo ganhou. Tem alguns jogadores do elenco que podem alcançar o número de títulos dos jogadores antigos, porque já conquistaram aí suas Champions. Jogadores como Courtois, Rodrigo, Vinícius Júnior já tem 2 Champions League no currículo pelo Real Madrid. Mas se você for analisar o Real Madrid contando hoje, no começo da temporada 2024-2025 pra frente, eu particularmente acho difícil que o Real Madrid consiga fazer o que fez no passado, de ganhar 3 Champions League seguidas, de ganhar 4 Champions League em 5 anos e principalmente em ganhar 5 Champions League em 10 temporadas. No geral, eu acho que o elenco atual do Real Madrid ainda vai fazer muita história, mesmo começando a contagem de hoje, o começo da temporada 2024-2025, eu acho que eles ainda vão ganhar inúmeros títulos de expressão, vão ganhar Champions League, La Liga e vão cravar seu nome na história do futebol. Mas eu acho que ainda não é o suficiente e não será suficiente para ser melhor do que o Real Madrid foi entre 2016 e 2018, até porque o Real Madrid 2016 e 2018 tá entre os melhores e maiores times da história do futebol. É um dos times que, assim, cara, fez a Champions parecer coisa de bobo, fez parecer um campeonato de um time só. Os caras paparam 3 Champions League seguidas, jogaram muito, colocaram o Real Madrid num patamar mais acima do que eles já eram. Então, assim, cara, aquele Real Madrid é muito histórico, eu acho muito difícil que o elenco atual e que qualquer outro time consiga ser tão histórico quanto aquele Real Madrid fez. Se você for pegar um debate entre os 5 melhores times da história da Champions League, aquele time com certeza, aquele time do Real Madrid vai estar lá junto com outras lendas que estiveram aí. E dá até pra gente futuramente, quem sabe, não tá fazendo um vídeo aqui no canal falando aí dos 10 melhores times da história da Champions League e obviamente esse time vai estar lá. Então, assim, não é demérito nenhum pro elenco atual, mas eu acho que dificilmente eles vão conseguir fazer tanta história quanto o Real Madrid antigo fez. Mas isso, é claro, é a minha opinião. Comenta aí embaixo o que você acha. O elenco atual do Real Madrid tem potencial para fazer mais história do que o Real Madrid antigo fez? Você acha que vai só chegar perto, mas não vai ultrapassar? Você acha que não vai dar nem pro cheiro, que não vai chegar nem perto do que o Real Madrid antigo fez de história? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu também quero saber. E se você quiser ver como eu acho que o Mbappé vai estar jogando aí pelo Real Madrid nas próximas temporadas, clica no card que vai estar aparecendo aqui, onde eu faço um vídeo de antes do Real Madrid ter contratado o Mbappé, onde eu comento o impacto que eu acho que Kylian Mbappé vai ter no Real Madrid, dentro de campo, fora de campo, os títulos que eu acho que ele vai conseguir conquistar pelo clube e o quão importante eu acho que ele vai estar sendo pro Real Madrid aí. Então clica nesse vídeo, mas antes, se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Muito obrigado por ter assistido até o final, muito obrigado pelo seu tempo, ele é muito importante. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo, tamo junto!